Há algum tempo atrás, uma terapeuta muito famosa me procurou no meu consultório e disse: Dr. Dinho, eu não sei mais o que fazer. Eu trabalho com pessoas, eu trato pessoas, eu trabalho na obra religiosa, mas a minha filha, adolescente, já tentou suicídio várias vezes, se corta com frequência, só fala em morte, se revoltou contra Deus e eu tenho muito medo do que possa acontecer. E aí eu disse para ela: você estará agora de frente com o maior desafio da sua vida. A única forma de você realmente ajudar a sua filha é dar um lugar no seu coração a esse impulso de morte, a esse desejo de morte, a essa história possível de suicídio. Por quê? Porque ela se identifica com os seus familiares, em especial os avós, que tinham tido transtorno mental e que um deles tinha se suicidado. Então, eu disse para ela: feche os seus olhos, olhe aí na sua frente a sua filha, veja ela com desejo de morte, tentando suicídio, e diga a ela: eu sinto muito, minha filha, mas eu não posso fazer nada. Se esse for o seu desejo de caminhar para a morte, eu, como sua mãe, eu não vou poder estar o tempo todo ao seu lado. E uma hora você vai conseguir. Mas eu te digo, minha filha, que você tem um lugar no meu coração, que eu vou ficar na vida, vou cuidar dos seus irmãos, vou contar às pessoas sobre como você foi boa o bastante, o quanto a sua história foi digna o bastante de pertencer à nossa história. Automaticamente, dando lugar a esse caminho de destruição e morte da filha, ela estava também dando lugar ao caminho de destruição e morte dos seus próprios pais, ou seja, dos avós dessa adolescente. Então, esse é o maior desafio, não só dos pais, mas dos filhos, dos maridos, dos irmãos, que precisam ver esse familiar, muitas vezes, caminhando para o sofrimento, caminhando para a morte, e ter a humildade de aceitar que não tem capacidade de mudar a vida do outro através da pressão, através da insistência, através da briga. E sim, a única forma de talvez auxiliar pelo exemplo, você caminhando para a vida, trará exemplo aos seus irmãos. Enquanto você ficar tentando resolver o problema do relacionamento da sua irmã, por exemplo, mais problema no seu relacionamento vai acontecer. Enquanto você tentar livrar sua mãe da depressão que ela escolheu viver, mais você vai se sentir deprimida. Quanto mais você tentar arrancar o seu filho do caminho que ele escolheu, mais ele vai para aquele caminho, porque ele está identificado com pessoas que tiveram caminhos semelhantes. Então o maior desafio da vida de todos nós é aceitar que os outros têm o direito de escolher o sofrimento e até a morte. Uma vez, é um caso que eu sempre conto, mas que ilustra muito claramente, uma paciente de psiquiatria, ela não tratava com terapia, não aderia muito bem ao tratamento com terapia. Eu sempre passando várias medicações e trocando e manejando medicação, mas ela não melhorava, ela sempre vinha triste. E naquela época, um dia ela veio, abriu um sorriso, eu falei: uau, ela melhorou. E na verdade ela abriu um sorriso para dizer: Dr. Jim, eu tô com o mesmo câncer que a minha mãe teve. Ou seja, ela estava de consciência leve por seguir a própria mãe na morte. E consciência pesada, ela ficava permanecendo na vida, ou tendo a possibilidade do sucesso e da realização. Então, pense nisso. Antes da arrogância e da prepotência de achar que você controla a vida dos outros, controle a sua vida. Caminhe você para a vida. E você será o maior exemplo. Nesse caso,
em que eu orientei essa terapeuta, eu guiei, conduzi ela numa visualização, ela chorou muito, mas ela falou: Dr. Jim, é isso mesmo. E ela chegou em casa e teve uma grande conversa com a sua filha, dizendo a ela que ela não mais haveria como desgosto da vida dela como terapeuta, porque ela ajudava tanta gente, tantas pessoas, e ela veria aquela filha, sim, como uma filha, no lugar dela, com a dignidade dela, independente do caminho de vida ou de morte que ela escolhesse. E aquilo teve um efeito gigantesco na vida daquela adolescente, que decidiu caminhar para a vida, fazer o seu vestibular, realizar os seus sonhos. A mente é paradoxal. Aquilo que você rejeita te domina e domina o seu sistema familiar. Aquilo que você aceita, agradece, na humildade de reconhecer que somente o Criador conduz tudo, isso te fortalece, porque você se sintoniza e se conecta com esse Criador, que a tudo conduz. E conectado com Ele, dentro das leis dEle, você consegue o poder dEle, um poder infinito, que flui do seu coração, das suas emoções, dos seus sentimentos. Não necessariamente das suas razões ou dos seus raciocínios lógicos, mas do sentimento que parte do seu coração. Não insista, não ache que você pode livrar as outras pessoas do sofrimento, porque quando você quer livrar as outras pessoas do sofrimento, você se condena a ter aquele mesmo sofrimento. O que você acha disso? Quem é a pessoa no seu sistema familiar que você mais sente dor, ressentimento pelos sofrimentos, pena pelos sofrimentos que essa pessoa teve? E repara que talvez você esteja vivendo uma história semelhante na sua própria vida, com o seu cônjuge, ou talvez com seus filhos. Coloca aqui nos comentários como isso te toca. Permita-se sentir sobre o que nós estamos falando. Um excelente domingo para você. Valeu!